Você que vive, chegue perto que eu quero te falar uma coisa. Você nunca mais esquecer. Isso vai mudar a sua vida e vai mudar a vida da pessoa que está do seu lado. Abrace a pessoa. Passe segurança para ela. Mesmo que ela tenha ficado brava, esqueça, não ouça, não transmita. Nessa hora, eu sei que tem coisas que passam do limite, mas só fique perto, encoste, dê uma sensação gostosa, transmita energia. É só isso que você nunca vai brigar com a pessoa se você fizer isso. Ou a chance de você fazer vai ser bem pequena. Por quê? Nessas horas os espíritos vão pegar ela também. O próprio corpo está assim. Essa irritação, ela acabou de sair de uma interação espiritual alta, ela vai fazer uma interação de baixa frequência nesse momento. Porque o corpo está aberto para o mundo espiritual, estava para o alto, vai cair a frequência. Essa hora você tem que protegê-la de assédio espiritual. É responsabilidade de quem está do lado e nasceu com o veículo responsabilidade de entender que a consciência que entrou num corpo feminino precisa de ajuda, precisa de amparo, precisa de paciência. Só isso. Não, amor, vem cá, tá tudo bem. Não, abrace a sua mãe, abrace a sua filha, abrace a sua esposa, a sua namorada. Fique perto dela. Vai variar de pessoa. Ah, mas fulano não tem. Nós temos sensibilidades diferentes, tanto energéticas como conscienciais, variações. Nós não somos iguais. A matemática não é igual para o outro. O corpo também não. Tem variações emocionais, tem todo tipo de contração que são diferentes. Nessas horas, cara, minha vida mudou quando eu entendi isso. Mudou. Porque isso causa uma sensação de eu entendo você, eu entendo o que está acontecendo. Nós não somos iguais. Por um lado, a vida é muito mais fácil para mim do que para a Carita. Muito mais. Porque eu tenho pouca variação emocional, velho. Isso aí claro, eu vou perder um pouco de sensibilidade, algumas outras coisas, mas eu tento através de consciência. Então, muitas vezes o processo, cara, é só chegar do lado, cara, não, tão simples, tão funcional, tão bonito isso, tão espiritual, tão consciencial, que nós vivemos numa sociedade onde tudo é engraçadinho, ou imediatista, ou divisório, ou não compreensivo. Isso é uma visão tão simples, mas que ela tirará de você todas as dificuldades que você imaginou. Vai depender só de questão consciencial. Não tem problema se você desejar bater o pé. Para isso existem as próximas vidas, que tenha certeza, você vai aprender. Tá? Então, no livro Mulheres, Hormônios e TPM, da doutora Elzimar Coutinho, doutor, tá? Ele fala, TPM não é psicologia, é bioquímica. Mulheres com TPM severa não estão loucas ou histéricas. Elas estão com o cérebro em desequilíbrio neuroquímico temporário. Zimar Coutinho, ele é um cara incrível, velho. Ele tem, inclusive, alguns livros como... livros bem polêmicos, como chamado Menstruação à Sangria Inútil. Eu li esse livro tem muitos anos. Ele é lá de Salvador. Então, que interessante, quando ela está de TPM, você precisa entender, ela não é chata, ela está lutando contra o próprio sistema que ela nasceu. É assim que funciona. Tem gente que nunca entende essas coisas, acha que nós somos iguais. Nós não somos, esqueça isso. Somos diferentes. Inclusive, a própria consciência passa por coisas absolutamente diferentes. Tá? Além disso, a mulher com TPM tem todas as condições. Ela está cansada fisicamente, emocionalmente instável, com serotonina baixa. Resultado, ela está com o corpo aberto para o mundo espiritual, estava para o alto, abriu para o umbral. Cara, nessa fase, é normal haver obsessão. Se tem obsessão em casa, eles vão bater nos médiums. E se tem médium, se tem mulher nessa fase, e se ela ainda for médium, pai velho, nós estamos lidando aqui com o foco do processo, o foco do assédio nessa fase. Você vai ter que ter paciência. Isso acontece somente se você vem com o corpo feminino. Isso faz parte da natureza, porque como o corpo se abre, a gente tem uma frequência negativa que ela passa, ela transita nessa frequência, ela vem do alto e passa.
E vai voltar todo mês. Vai ser uma... Então isso vai acontecer. E precisa ter compreensão sobre isso. É espiritual. No livro de Libertação, André Luiz fala de um caso de uma mulher que tentava suicídio todo mês na TPM. No plano espiritual, os mentores descobriram que havia uma obsessora que esperava a fase lútil para atuar. Vê que espírito miserável. É tão importante a gente entender isso, ter um ambiente harmonioso, pessoas do lado com amor, paciência ao redor dela, nesse período. Joana de Lange, no livro Consciência e Vida, mulher, por sua constituição psicofísica, mantém vínculos mais estreitos com os planos sutis da vida. Essa condição exige cuidado redobrado com os tratos com as suas energias, especialmente em períodos de vulnerabilidade hormonal. No ocultismo hermético, segundo o livro O Kybalion, há o princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Isso aqui praticamente é a energia feminina ou da consequência dessa variação de verdade. Vamos aqui, eu estou no físico, o mundo espiritual alto, desce, volto para cá, é como se fosse uma dança. E ela vai acontecendo. A mulher vive isso em princípio no corpo o tempo todo. Está na maré baixa, na fase lútea, isso atinge o físico. Na fase da ovulação ela vai para a maré alta. E ela vai sofrer. O lado bom disso é que elas sentem coisas na maré alta que o homem não sente. A natureza tem poucas vezes uma coisa chamada retorno positivo para o eixo, chama feedback positivo. A mulher tem isso no momento ovulatório. O homem não tem, para você ter ideia, praticamente no seu corpo, feedback positivo. É quando tem o corpo, é feedback assim, está tendo um hormônio que está crescendo, o corpo percebe, lança na hipófise, ela fala, diminua, feedback negativo. Praticamente é sempre assim. Só a fase da ovulação acontece uma abertura diferente, ela tá muito, ele aumenta, sobe, mas ainda ela entra naquele negócio espiritual super alto. Muito interessante. Nós aqui com a nossa testosterona estável, nosso campo energético mais denso, porque o ato de você estar assim, sensível, com piadinhas e com você, na verdade, só é mais um ser denso, com tendências. A testosterona é um outro assunto, que tem mais tendências a umbral numa média diferente. A mulher entra no umbral para um sentido mais introspectivo, o homem entra no umbral para um sentido de ataque. De ataque, pai velho. Você pode ver que a maioria das guerras, dos ataques, dos assaltos são feitos por homens. A mulher é um ser tão... Quanto mais introspectivo uma pessoa é, menos tendência à violência ela tem. Natural. Ela pensa, tal. Então a gente tem que ter, isso é uma outra coisa. Apesar de ser muito bom para a questão de um lado ou outro, acaba sendo um peso, porque trabalhar com isso, inclusive com os instintos, com a insensibilidade na consciência, você vem no corpo altamente sensível, depois você vai no outro para ver se você realmente consegue equilibrar a sua sensibilidade. No livro Alerta do médium Vanderlei Oliveira, lares onde há harmonia, onde há amor verdadeiro entre o casal, onde eles são protegidos. Os obsessores tentam penetrar, acessar os momentos de variações da mulher, mas não conseguem, porque não se consegue, nenhum espírito consegue acessar a energia do amor. Ele tenta, mas não consegue. Ele não consegue vibrar nada de amor. Ele só consegue vibrar raiva, perturbação, então você nunca vai ganhar nisso, tá? Quando você perceber que alguma coisa está estranha, a energia mudou, cara, é hora de fazer coisas legais, de cuidar, estar mais perto. Isso vai ser sempre, tá? Você vai ter que fazer. Só que acontece um processo interessante na fase do climatério. Na fase, quando a mulher sai da fase reprodutiva, a partir a média entre os 40 e os 55 anos, começa a ter a possibilidade, isso vai variar, tem gente que um pouquinho mais cedo, tem gente que um pouquinho mais tarde, tá? A possibilidade de você não ter mais liberação dos óvulos, dos folículos. O corpo vai tentar recrutar e começa a não ter. Antigamente tinha 6, 12, lembra? Começa a ter menos, até que você não tem. Isso, você sabe que a menstruação, a menopausa, você precisa ter 1 ano sem menstruar para considerar a menopausa, tá? Você, assim, você vai ter 1 mês que você não vai ter a liberação de folículo, no outro também não, no terceiro volta. Ela menstrua no terceiro mês. Só que acontece um detalhe.
Lembra que a mulher estava acostumada nessa maré a vida inteira? De repente a maré para, ela não tem mais acesso ao mundo espiritual de protetivo, velho. E isso acontece de forma, a Terra, de forma bem radical, ela não está mais na fase reprodutiva, a Terra fala, olha, isso planeta Terra e o corpo, olha, daqui a pouco é hora de voltar. Sério, isso é para todos nós, tá? Saiu da fase reprodutiva, o negócio desanda. Como se ela vai ficar aí, vai voltar, mas aí a minha preocupação do planeta Terra, tá? É fria dessa forma. Vai voltar daqui a pouco. Então acontece uma variação fortíssima no corpo da mulher. Você sabe que eu até falei isso estudando ontem. O hormônio principal que faz os ossos ficarem fortes e assobraços é o estrogênio. E a mulher só tem estrogênio enquanto tem o folículo. Folículo, na verdade, para que você não sabe, as células, tem uma célulazinha chamada células da Teca, que elas fazem, uma célulazinha interna, é uma célula interna, que ela faz testosterona. Aí tem uma enzima chamada aromatase que transforma em estrogênio. Então, a primeira coisa que sai é a testosterona do folículo dali. Depois, o estrogênio. Então, a mulher só tem testosterona porque tem o folículo. O homem tem sempre, menos, mas sempre. Então, ele sofre menos com isso. Com a questão dos ossos, vai sofrer com outras coisas, tá? É diferente. Então, acontece uma variação incrível nela. Não tem mais as fases que ela estava acostumada. Ela estava habituada pelo menos uma vez por mês e ela pega só a fase ruim, cara. Porque não tem mais pico de... e acontece várias outras coisas que no corpo da mulher que não dá para variar. Então, há uma tendência muito forte, a gente precisa explicar isso, de ela sofrer várias outras, sem contar que a mudança do corpo, a mudança do útero, a alteração do epitélio vaginal, até tudo que você pensar altera no corpo. Diminui, fica menor, você tem até atrofia vaginal, atrofia do útero, tudo muda. Os homens não entendem essa fase, não entendem. A mulher fica sem libido, porque a libido vem fruto justamente desse momento para ela poder, dessa variação do mês, e fica, não é regra, mas isso do sentido químico, normalmente é assim. O homem não entende, acha que ela não ama, e acha que não ama mais ele, que não quer mais. Isso é um problema, elas começam a sofrer com isso. E aí o que acontece? Como ela tem um corpo, ela continua com o corpo que era para receber um espírito, tá? O corpo dela, ela diminui a sensibilidade, entre aspas. Porque antigamente ela tinha um pico, uma fase do mês da ovulação, que ela ficava protegida. Agora ela não tem mais, pai velho. Ô, Olivia, obrigado pelo carinho. Agora ela não tem mais. Então a tendência é que no climatério, na fase entre começo e a menopausa, ela sofra mais obsessão do que normal. Primeiro que o processo psicológico bate, nem todas as pessoas lidam bem com isso, nesse momento. As alterações hormonais causam reações químicas no corpo, vários, como aquelas sensações de calor, fraqueza, e outras, um monte de coisas que começam a acontecer, de variações. E aí o que acontece? Esse momento também é um momento de baixa sensação, que é o corpo parar de sentir, e é um processo em que o processo obsessivo tende a aumentar nessa fase, até que você se habitue. Demora um pouco, olha, entre os 40 e 55 anos. Tem mais ou menos uns 10 anos de fase entre começar e terminar. E você vai passar 10 anos de intensidade de processo energético, incluindo possibilidade de assédio. Se tem um espírito na sua casa que quer perturbar o ambiente, ele vai tentar encontrar o ponto mais frágil. Às vezes é alguém com comportamento estranho, alguém que bebe, alguém que se droga, às vezes é a mulher, ou na fase lútea, ou no climatério, na fase de mudança. Depois que passa o processo, que ela entra na menopausa, que ela se acostuma, principalmente com tratamentos hoje em dia, tende a ficar um pouco mais fácil, mas não necessariamente. Tá? Então é uma coisa a se cuidar. E você vê que difícil. E ela vai assumindo a consequência disso até o fim da vida. Até enquanto ela nasce, o ato de ter nascido, até o fim da vida. Não tem o que fazer. E eu não vejo muita gente falar sobre isso, porque é difícil falar sobre isso.
É difícil explicar isso sobre a ótica hormonal. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho, por isso eu tive essa sorte. É difícil fazer a interligação com as questões espirituais. É difícil informar as pessoas quanto isso é incrível. Incrível pelo sentido mesmo, é incrível de não crer. Não é crível a tamanha interação espiritual que acontece. E ninguém sabe disso, velho. Aí os caras não entendem, a mulher, o que acontece? Infelizes, constante alteração, não união, não compreensão, porque a pessoa estava bem ou relativamente, ela tinha uma montanha-russa de variação, mas pelo menos ficava bem uma fase do mês. Agora ela não fica mais. Tendência à separação, tendência a divórcio, a brigas, falta de compreensão. E se a pessoa tem uma... E aí vão entrar, e eu não falei aqui, eu falei de forma orgânica e média. Eu não encaixei aqui as personalidades, porque nós estamos falando de uma alma que tem uma personalidade, fragilidades, dificuldades, necessidade de aprendizado, dentro de um corpo variável. Cara, aí você vai pegar aí os totais tipos de comportamento. Tem gente que surta total, que elas não aguentam, não tem força para passar por isso tão fora. E não tem compreensão, não tem quem entenda isso. Não existe alguém que explique, não pela, por isso que eu estou tentando fazer esse vídeo. Pela ótica física, que é uma explicação física, química, seria suficiente para você ter paciência, tá? Se você tirasse toda a parte espiritual que eu estou colocando aqui e deixasse só as questões hormonais e mudança, seria suficiente para você entender o tamanho da dificuldade. Colocando a parte espiritual, ainda a responsabilidade aumenta. Então, isso é uma coisa para se cuidar, para estar do lado, para abraçar, tá? Porque é parte do nascimento. A gente tem que entender isso. É parte da consequência. O que se faz? Não fazer cobrança, ajudar. Nessa hora você protege, né? Eu repito, chegar perto, orar, mentalizar, abraçar, envolver com uma energia positiva. Tem dias em que tem alterações. A Carita tem, ela assim como a gente tem, ela, como mulher, tem as alterações mensais dela. E eu percebo que tem dias em que, independente de qualquer coisa, espíritos ficam tentando acessar ela para perturbar o ambiente. Porque tem hora, muitas vezes sou eu, e por causa dessas alterações também ela. E é a hora que eu comecei, de uns 3, 4 meses para cá, fui mudando muito, até já tentando ter compreensão e colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu fui entendendo, eu começo a proteger energeticamente. Como? Carinho, passe, eu dou passe o tempo todo. Coloco a mão perto assim, eu fico sempre movimentando energia legal, fazendo carinho, protegendo. Às vezes ela está dormindo, o espírito tentando perturbar, porque está com o corpo em alteração, não tem o que fazer, tá? Não tem. Aí, por sorte, eu consigo ver a variação até mesmo fisicamente nela. Ela balança mesmo. Cara, os caras, como que acessam? Pela interação física. O corpo muda, abre passo para o espiritual. Vamos agora a hora de perturbar. Fica tentando entrar. Se eu não estou antenado naquele momento, a tendência, se você não conversa, não dialoga, não protege, não chega do lado, com amor, tem uma tendência o ambiente fica pesado. Porque eu fico impaciente, ela não consegue se proteger sozinha. É muito forte o processo do assédio, sem contar a proporção dentro das questões espirituais, tá? Que eu tenho responsabilidade sobre elas, que eu trouxe bastante disso para cá também. Assim que eu cheguei, as plantas, hoje está melhor. Secou todas as plantas aqui na casa. Então eu sei da minha responsabilidade e eu estou tentando colocar em prática. Mais do que isso, estou tentando trazer esse conteúdo aqui para que outras pessoas consigam observar isso com outros olhos. Eu não sei quantas pessoas vão conseguir ver a seriedade desse assunto, não sei quantas pessoas conseguirão talvez entender isso de uma forma plena do que eu estou falando aqui, mas nós temos que proteger os seres que encarnaram em gêneros femininos perto da gente, porque eles passam mais processos obsessivos do que o normal, por causa dessa variação física. Isso não tem o que fazer. Se o mundo não tivesse umbral, não passaria tão forte. Teria as variações físicas sem assédio. Mas como tem, ela sai de um local, corpo aberto, quando passa para a fase lútea e lascou. Tá? Então nunca faça piada. Ah, tá de TPM, cara, sempre cuida. Tá? Sempre
tentar falar coisas legais. Nessas horas, tem homens, não cobre na medida do possível. Não cobre, deixa ela sozinha, faça carinho, cuide, não cobre sexo, não perturbe, que homem não tem compreensão. A gente não fala muito claramente sobre isso, não. Ah, eu quero hoje e tal, eu gosto de todo dia. Não tem a menor compreensão, velho. Então cuida, velho. Chega do lado, faz, pode até ser que você consiga, no sentido de, né, caso você cuide da forma correta. A pessoa se sinta tão cuidada, amada, que envolva um processo energético que aconteça. Mas sem ameaças, sem revidar, sem agressões. Caso tenha um processo disso, você movimenta. Aí você pode também ter perto de você uma coisa que é legal, sempre coisas legais. Como é uma fase que não dá para compensar só com carinho, às vezes você tem que pensar sobre essa coisa da alimentação. Homens, dica, tenha sempre um negocinho, um chocolatinho, um bolinho perto, né? Contanto que ela não tenha diabetes. Frase você pode usar: eu sei que é difícil, eu estou aqui, quer um abraço, trouxe o chocolate para você, deixa que eu faço, você descansa, não precisa explicar, tá tudo bem, eu te amo, vai passar, tá? E você vai precisar fazer isso várias vezes. Se ela tiver uma intenção, TPM não é desculpa para tudo, tá? Tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas você conversa depois, tá? Tem pessoas que passam do limite, que tal, que é uma outra coisa, que é a consciência não conseguindo atuar perfeitamente. Então tem agressão física, tem humilhação, tem palavrões, quebra coisas. Minha mãe fazia essas coisas todas isso aqui. Minha mãe agredia a gente. Cansei de desviar de vassoura da minha mãe, coitada. Quebrava a coisa de casa. Minha mãe xingava todo mundo. Ficava brava. Mãe fala essas coisas, né? Eu quero ver o dia que eu ir embora, vou embora, não sei o quê. E a gente não tinha compreensão. Ih, a minha mãe é maluca, doida, tá doida de novo. Era assim que a gente falava, eu e meus irmãos. Ih, essa tá maluca de novo, ela enlouqueceu de novo, tá maluca da puta, que você é doido, rapaz. Essa era a compreensão que eu e meus irmãos tínhamos em relação à minha mãe, velho. Pouca compreensão. Eu comecei a ter, é algo difícil, né? Difícil, velho. Ela sozinha, abandonada pelo meu pai, precisando de cuidar de todas as coisas sozinha, financeiro e educação, numa loucura total, e a gente ainda com pouca compreensão. Difícil. Tá? Nós não somos psiquiatras, mas temos que ter um pouquinho, sim, de psicologia para com as pessoas, as mulheres que estão perto da gente. Tem que ajudar, tem que estar do lado, tem que ter amor, tá? Então, essa é uma live para fazer isto. Era isto que eu queria falar, tá? Reverenciar, entender, compreender, através de compreensão, não pelo sentido, você não está fazendo isso só, é compreensão sobre o que está acontecendo. Isto. Era isto que eu queria trazer aqui. Tá? A mulher pega um papel cósmico nesse processo, tem que reverenciar o ser que dá espaço à encarnação. Ela vai ter a consciência dela ali variando, com dificuldades de todos os tipos, nem tudo, como eu falei, é aceitável, mas é entendido que isso vai acontecer. E a gente tem que ter compreensão. Tá?